Tem 14 dias que o macaquinho guerreiro está apreendido. Pai, você tem que rezar. Eu já te falei que o Papai do Céu escuta mais as criancinhas. Então, pra gente, o que mais dói é, na realidade, saber que ele não foi para um lugar onde ele é acolhido como família. Primeiro que um animal silvestre não é pet, e não deve ser tratado como pet, como animal de estimação. O macaco estava enjaulado dentro de um apartamento, sem nenhuma licença. O macaco guerreiro, que estava com a família do Dr. Luiz Morato, que está aqui ao meu lado. Inclusive, eu vim aqui conversar com ele sobre esse assunto que está mexendo com a internet, eu diria, em todo o Mato Grosso. Pessoal, aqui que é a sede do IBAMA em Barra do Garça. Inclusive, nós estamos aqui para tentar falar com o responsável do IBAMA sobre a história do macaco guerreiro, até para saber se ele está aqui nessa unidade. O Dr. Luiz Morato já contou toda a história dele. Ele viu o macaquinho em estado de sofrimento, pequenininho, resolveu pegar, tratar dele, inclusive teve que fazer uma cirurgia na pata do animal que estava machucada e se tornou um PCD, vamos dizer assim, o pequeno guerreiro. Ele tem fotos que ele me mostrou, mas o Dr. Luiz Morato foi orientado pelo advogado para não falar que está expondo o animal, de não mostrar as fotos que ele tem com a família. O macaquinho, gente, dormia com o Dr. Luiz Morato, com a filha dele, na cama, assistia televisão, tem um vídeo dele assistindo televisão, né, doutor? Exatamente. Tem vídeo dele na hora que o doutor está acessando a internet, ele aqui junto ao ombro, ou seja, era tratado, eu não diria não como animal doméstico, mas como um integrante da família. Sim, 14 dias hoje. Na realidade, a gente nunca deram pra gente escrito e nem documentado aonde que ele está, o que está acontecendo. Inclusive ontem eu tive uma seguidora que está acompanhando o caso, que é uma bióloga veterinária. Ela estava mostrando inclusive sobre esse quadro, que ela é doutorado nesses tipos de comportamento de primatas. E ela também falou que o grande problema desses animais é que um período afastado assim, a chance dele morrer é muito grande. Ele pode entrar em depressão, né? Porque o que ele conhece é um ambiente familiar. Como ele não consegue se ressocializar, como ele não consegue viver na natureza, esse fator de ser retirado dessa maneira, como retiraram ele sem nenhum tipo de aviso, ou como ele não consegue fazer essa ressocialização, a chance dele morrer é muito grande. Então, cada dia que passa, o tempo que a gente perde é maior ainda para a gente ficar sem ele. Eu te mostrei, inclusive, todos os documentos que existia já a documentação dele, foi feito o laudo do que ele ficaria com a gente com guarda definitiva. Inclusive, o chip dele foi falado para colocar, o próprio IBAMA falou para mim colocar o chip. Eu chipei quando eles me falaram para colocar. Está no processo, inclusive, o número do chip. Não existe imagens dele dessa maneira e proporção para dizer que ele era exposto. É lá que você estava fazendo exposição e até monetização do macaquinho. Exatamente. Pouca gente conhecia o guerreiro. Porque como ele não tinha jeito nem de sair de casa, porque para a gente sair de casa, para qualquer motivo, eu teria que ter uma autorização para deslocar com ele, então muito poucas vezes ele saiu, porque a gente não poderia fazer isso. O que mais dói é, na realidade, saber que ele não foi para um lugar onde ele é acolhido como família e além disso, ele não tinha uma rotina de vida como ele tinha na nossa casa. Por que não pode mostrar as fotos da convivência do macaquinho com o senhor, com a sua família? Até para sustentar o que o senhor está falando, que ele era tratado como se fosse um filho. Na realidade, como ele nunca foi exposto, que tem muito pouca coisa dele, as pessoas me perguntam, não tem jeito de mostrar as fotografias? Ele tem um processo hoje. O processo é público. Então, eu acho que pelo processo pode-se ver essas fotografias. Vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal do IBAMA aqui sobre a situação desse macaquinho. Então, há uma questão legal que primeiro deve ser observada, né? Primeiramente, a licença que ele tinha e ele descumpriu, né? Foi constatado pelo monitoramento que tem do pessoal da inteligência, né? Que identifica as pessoas que estão com animais silvestres. E uma das restrições que tem, desde que a licença é concedida, é uma licença provisória também, né? Uma guarda que é provisória, é de que não pode ser exibido em redes sociais a imagem do animal. Né? Primeiro que um animal silvestre não é pet, e não deve ser tratado como pet, como animal de estimação. Né? E justamente essa proximidade, né, com a família e sendo tratado como animal de estimação não é indicado. Porque de acordo com as regras e normativas e legislação, esse animal deve ser tentado uma busca de ser readaptado à natureza. Se ele não puder,
ele tem as maneiras corretas de ser criado dentro de um recinto, mas não com essa proximidade como se fosse um animal de estimação, até pela questão de zoonoses, né, de toda essa situação que existe aí. Eu entendo. Mas no caso do macaquinho, pelo fato dele ser PCD, igual nós já falamos que tem uma pata que infelizmente teve que ser amputada, que vocês têm conhecimento. Para ele voltar para o habitat é muito mais difícil. Sim. E ele ficar numa gaiola, como ele deve estar numa gaiola nesse momento aqui com vocês, ele está sofrendo muito mais do que se ele estivesse lá com a família que vinha cuidando dele. O senhor concorda nesse aspecto? Mas lá também ele ficava numa gaiola, né? Inclusive a gente tem imagens registradas sim, dele. Mas só que o Dr. Morato passou um monte de fotos e vídeos para nós que mostra que o macaco assistia televisão com ele, ficava com ele quando tá jogando no computador, que dormia até na cama com as pessoas. Não, um animal sendo tratado como pet, né? E isso não é. Ele é um animal silvestre que não deve ser tratado como um animal de estimação, né? Esse é uma das primeiras observações. Eu entendo tudo que o senhor está falando, o senhor está certinho também. Não tiro a razão do senhor em momento algum do trabalho que foi feito. Mas eu vejo que é uma situação atípica, porque já tem um ano que o macaquinho era tratado assim. Agora, tirar ele abruptamente de onde ele está, ele não está sofrendo com tudo isso? Então, há um ano atrás, ele foi notificado a fazer a entrega voluntária desse animal, né? Que era o que teria resolvido a situação desde o início. Ele se negou e entrou na justiça. Inclusive um processo que a gente está aguardando, que também o IBAMA se manifestou, o Ministério Público Federal se manifestou favorável ao IBAMA, né, e a gente está aguardando o desfecho desse processo na Justiça Federal. Mas isso não impedia de que, diante da gente constatando que ele continuava postando e já tendo sido notificado para que não o fizesse, de que a gente pudesse agir, né. Seu Sandro, tem alguma forma de resolver isso de uma forma tranquila, tanto para o IBAMA como para o seu Morato, para a gente tentar resolver e terminar bem essa história e até servir de alerta para que não se repita a situação como essa? O IBAMA, ele segue o que a legislação determina. Então a gente está restrito ao que a legislação nos determina. Eu, como chefe da unidade, não tenho autonomia para, mesmo querendo, né? Se eu tiver uma interpretação pessoal, de agir diferentemente da institucional. Então vai depender agora do Ministério Público ou do Poder Judiciário de tomar uma decisão. Há um processo judicial que está correndo e se a Justiça entender que o animal deve ser devolvido, a gente cumpre. E, paralelamente, há um processo administrativo dentro do IBAMA. Nesse processo administrativo, o doutor Morato tem um prazo para se fazer a defesa, onde ele vai argumentar a razão dele. E esse processo administrativo vai chegar para uma autoridade julgadora dentro do próprio IBAMA. Só para tranquilizar o seu Morato, todo mundo está acompanhando a gente, o senhor tem como mostrar uma imagem que o macaquinho está bem cuidado aqui? Onde que vocês estão mantendo ele hoje no momento? Não, a gente tem os centros de reabilitação de animais silvestres em Goiânia e em Brasília. Ele não está mais aqui? Isso aí já é da ciência desde o início, né? O macaco não se encontra aqui E onde que ele está nesse momento? Ele está no centro de animais silvestres de Brasília. Mas ele é um macaquinho, ele não tem como subir em árvore, ele não tem como fazer nada, ele vai ficar onde lá? Então, lá ele tem toda a assistência de médicos veterinários, né, de especialistas em fauna, onde ele vai estar dentro do recinto adequado, recebendo a alimentação também que seja adequada, balanceada. Animal silvestre não é animal de estimação, né, não é pet, e aonde quer que as pessoas estejam e que, né, esteja ilegalmente, e o IBAMA tendo ciência e sendo provocado, ocorrerá novamente esse tipo de ação. Seu Sandro, obrigado. Seu Sandro, a gente finaliza aqui com o compromisso do senhor de mandar uma fotinha para nós do Guerreiro, para que ele esteja bem, então a gente ficar todo mundo tranquilo, tá bom? Eu posso tentar dentro da instância, mas aí isso não depende de mim, depende da sede lá, né, de onde ele está sendo cuidado. E aí, se for possível, a gente caminha, mas eu não vou te dar a garantia de que a gente vai ter essa imagem, não. Carla, você que acompanhou toda a situação da apreensão, você gostaria de falar sobre essa situação do Guerreiro, que é um assunto que repercutiu? Toda a ação ela foi filmada tanto pelos agentes quanto pelas câmeras do prédio, que podem ser requeridas em justiça a qualquer momento pelo juiz, certo? As imagens que nós temos, que os agentes fizeram tanto do prédio, não existiu arrombamento, não existiu invasão de domicílio, não houve ação truculenta, não existiu 10 homens armados de fuzil. Tudo isso é inverdade. E tudo isso é facilmente comprovado pelas nossas imagens e pelas câmeras do prédio.
Veja bem, pelos trâmites hoje, o IBAMA, enquanto um policiamento ambiental federal, em caso de flagrante delito, nós não precisamos de mandato para adentrar uma situação. Mas nesse caso, nem sequer de mandato precisamos. Por quê? Ao chegar na residência do senhor Morato, ele não se encontrava no local. Nós fomos recebidos, a equipe, pela esposa dele, que nos tratou com toda a educação. Perguntamos se poderíamos entrar para uma vistoria, ela foi gentil, permitiu a entrada da equipe e a gente fez a vistoria. O macaco estava enjaulado dentro de um apartamento, sem nenhuma licença. Você alegou aqui para nós... E essa licença que ele fala que tem da SEMA? Ele fala que até que o macaco é chipado. Peça para ele mostrar, então, durante ao vivo no seu programa. Vê se ele apresenta, porque ele não tem. Não tem essa licença? Ele não tem. E esse chip que ele fala que tem? O chip, ele é uma obrigatoriedade conforme a CONAMA 489. Então já tinha um processo em andamento para, digamos, legalizar a situação dele? Negativo. Negativo. A SEMA hoje, assim como o IBAMA, quando a pessoa resgata um animal silvestre, que foi o caso que aconteceu com ele, tanto a SEMA como o IBAMA, no caso dele foi a SEMA, fornece um termo de guarda provisório com validade apenas de 6 meses. Esse termo de guarda que ele possuía findou o prazo em novembro do ano passado, quando ele começou a responder o primeiro processo pelo IBAMA, pela exposição do animal. Então nós informamos ele que retirasse as imagens da exposição do animal e fizesse a chipagem correta como determina a CONAMA 489. Então o que pegou foi essa exposição, as fotos que saiu, é o que você está falando, foram as fotos que saiu? Sim. Que fotos que foram essas que ele colocou com o macaquinho? Foi no Instagram. Mas é foto dele brincando com o macaco, alguma coisa assim? Não. Foram imagens dele tratando o animal como pet. Eu não sei. A operação, ela foi... Na verdade, ele não foi o único alvo da operação. Essa operação chamada Gênesis, ela é uma operação de nível nacional, foi coordenada pelo Núcleo de Fauna de Brasília e por esse motivo, desde o primeiro dia ele é ciente que o macaquinho foi levado para o centro de triagem de Brasília. Tá certo. Tem como, eu já pedi pro Sandro, vou pedir para você, pelo menos vocês mandarem uma foto para mostrar que o macaquinho tá bem, porque tem gente falando assim, quando chega uma certa fase eles podem até sacrificar o macaco, porque ele não tem como voltar para a natureza, já que ele é PCD. Negativo, isso não existe. O IBAMA, enquanto órgão de proteção, jamais ele vai sacrificar um animal que foi encontrado saudável. Toda a ação ela foi acompanhada por uma médica veterinária, que tanto fez o resgate quanto laudou as condições do animal. Apesar dele ser PCD, ele estava saudável. Então não tem possibilidade nenhuma... Ele tá bem, o macaquinho? Tá bem, não tem possibilidade nenhuma de ser sacrificado, nada disso. Mas o que vai acontecer com ele? Ele, no final do processo, ele volta para a natureza? Para onde que ele vai no final? O que pode acontecer com ele? Então, por regra hoje, o animal silvestre, como o Sandro já havia explicado, ele não é um animal doméstico, então ele deve ser tratado como animal silvestre. Dentro do conceito do próprio macaco prego, eles são animais que vivem em bando. Ele não é feito... Sobe em árvore. Sim. Né? Ele não tem como subir. Tem como. Mas ele sem a patinha vai? Vai, ele é como nós, seres humanos. Quantas pessoas que não são PCD, que não trabalha, não pratica esporte, então tem como sim. Você acha que ele consegue voltar para a natureza? Para a natureza, não. Porém, ele vai ter a oportunidade de conviver com outros macacos prego, de formar bando, de se integrar a um bando. Ele é macho, ele pode encontrar uma fêmea. Pode ficar num zoológico, por exemplo. Ou no zoológico, ou então, como o Sandro explicou, num criadouro regularizado, onde ele vai conviver com os demais da mesma espécie, não ficar isolado dentro de uma gaiola com uma pessoa. Uhum. Então, você acha muito difícil dele ficar como fiel depositário, doutor Morato? Olha, a lei hoje proíbe de ficar como fiel depositário. Por quê? Porque para ele ficar como fiel depositário desse macaquinho no momento da ação, ele teria que não ser reincidente. E o que acontece? Ele já responde um processo desde 2024 no IBAMA. Então, no momento da ação deste ano, ele já era reincidente. Por esse motivo, não tinha mais condições de deixar ele como fiel depositário. E a foto, para mostrar que ele está bem, é possível? Olha, podemos tentar com o Centro de Triagem de Animal Silvestre de Brasília. Não podemos garantir, porque lá é um lugar onde eles evitam a exposição, mas talvez seja possível. Isso é importante frisar. Animal silvestre não é pet. Eu estou lutando pelo guerreiro porque é uma situação diferente. Eu estou entrando na linha que ele é PCD, né? Que lá, de repente, ele não vai dar conta de conviver legal como os demais macaquinhos. E agora a gente vai lá no Ministério Público Federal para ver se a gente consegue alguma posição, alguma luz do que pode acontecer.